Por trás dos muros do palácio, onde a tradição reina e a lealdade é sagrada, ondas de choque percorrem a monarquia após o rei Charles III supostamente tomar medidas decisivas contra a rainha Camila, em decorrência de uma acusação surpreendente envolvendo joias reais de valor inestimável. Rumores sobre o desaparecimento de tesouros que pertenceram à falecida rainha Elizabeth II inflamaram a indignação, os sentimentos de traição e um confronto sem precedentes no coração da coroa. Cortesãos falam de discussões tensas e confiança abalada. O que realmente aconteceu dentro do palácio? E será que esse escândalo poderia mudar a monarquia para sempre? A descoberta que mudou tudo na ala privada da rainha. Na ala privada da família da rainha Camila, uma criada do palácio chamada Eleanor Partridge fez uma descoberta que abalaria a monarquia. Ela trabalhava naqueles aposentos há mais de uma década. Ela conhecia cada gaveta, cada dobra do tapete, cada canto tranquilo, onde nada de incomum deveria existir. Aconteceu quase por acaso. Enquanto arrumava o quarto da jovem Eliza, Alanar notou algo estranho embaixo de um pequeno guarda-roupa. Uma caixa de joias em forma de coelho estava posicionada no fundo, ligeiramente desalinhada. Ao levantá-la, a base pareceu mais pesada do que deveria. Uma sutil mudança na luz revelou uma costura escondida. Suas mãos tremeram enquanto pressionava o forro. Um fundo falso se levantou. Lá dentro, cuidadosamente embrulhada e deliberadamente escondida, estava a broche de safira do jubileu. Não havia como confundi-la. A pedra azul profunda captava a luz com um brilho inconfundível. Era a mesma broche que a rainha Elizabeth II usara durante a histórica celebração do seu 65º jubileu. Um símbolo de resistência, serviço e continuidade. Não era apenas uma joia, era um legado. Eleanor não falou, não entrou em pânico. Embrulhou a broche cuidadosamente em seda e relatou o ocorrido diretamente aos investigadores. Em menos de uma hora, o joalheiro real examinou a peça sob iluminação controlada. A confirmação foi imediata e devastadora. Era autêntica. Era o broche desaparecido. As implicações eram impressionantes. Não fora descoberto em uma propriedade distante ou escondido em um corredor esquecido. Tinha sido encontrado no quarto da própria neta de Camila, na ala residencial privada da rainha consorte no Palácio de Buckingham. Só a localização já tornava a negação praticamente impossível. O rei Charles foi informado imediatamente. Ele não convocou um conselho. Ele não consultou assessores. Chamou Camila diretamente. 20 minutos depois, ela entrou em seu escritório particular. O ar dentro da sala parecia pesado, como se as próprias paredes pressentissem o que estava acontecendo. Sobre a mesa entre eles, iluminada por uma única lâmpada, repousava o broche de safira. Os olhos de Camila o encontraram instantaneamente. Por um breve instante, algo transpareceu em seu rosto. Surpresa, cálculo, talvez ambos. Charles não elevou a voz, não a acusou diretamente. Em vez disso, fez uma pergunta controlada e deliberada sobre como um objeto como aquele poderia ter ido parar naquela sala. O silêncio que se seguiu pareceu interminável. Não se tratava de uma herança perdida, nem de um descuido administrativo. O broche não havia simplesmente desaparecido. Estava cuidadosamente escondido sob um fundo falso em uma caixa de joias infantil. Isso exigia planejamento, exigia acesso, exigia intenção. Enquanto Charles olhava para a mulher ao lado de quem estivera por décadas, o peso da compreensão o atingiu em cheio. Não se tratava de confusão. Não foi um mal-entendido. Foi calculado. E o que Charles viu ao seu lado? Devoção ou uma verdade calculada, escondida à vista de todos por décadas? Continuem observando. O chamado que veio de dentro. A descoberta do broche do jubileu de safira no domingo, 14 de maio de 2025, não aconteceu isoladamente. Foi a peça final de uma cadeia de eventos que começou 10 dias antes, na tranquila manhã de quarta-feira, 4 de maio de 2025. Naquele dia, Donald Walton, o tesoureiro real, que supervisionava o cofre desde setembro de 2022, entrou no Palácio de Buckingham carregando uma pasta de couro que mudaria tudo. Sua auditoria trimestral revelou algo impensável. Vários dos pertences privados mais sagrados da rainha Elizabeth II haviam desaparecido do tesouro protegido, entre eles o broche do jubileu de safira. Também sumiu o colar de pérolas de 2 voltas que a falecida rainha usou durante o funeral da princesa Diana em 1997.
uma peça carregada de história e luto. Mas ainda mais alarmante eram 2 diários manuscritos encadernados em couro gasto. Esses não eram registros cerimoniais. Eram reflexões profundamente pessoais escritas durante os meses mais sombrios do confinamento global, contendo cartas particulares endereçadas aos seus herdeiros. De acordo com os estatutos do Royal Collection Trust, tais itens deveriam permanecer lacrados por 99 a 100 anos. Jamais deveriam ser tocados. O rei Charles ordenou imediatamente uma investigação privada. Sir Clement Mallister, um veterano da inteligência real, recebeu plena autoridade para operar em sigilo, sem inquérito público, sem envolvimento da imprensa. Discrição absoluta. O primeiro avanço ocorreu durante a revisão dos registros de segurança de 27 de abril. Um guarda chamado Robert Halton havia registrado sua entrada na área do tesouro às 3 horas e 49 minutos, quase 2 horas antes do início do seu turno. Não havia uma explicação clara para sua presença antecipada, e ainda mais preocupante, não havia nenhum relatório final documentando sua atividade. Halton foi levado para interrogatório. Inicialmente, ele insistiu que nada de incomum havia ocorrido, mas sob pressão constante, sua compostura se desfez. Ele admitiu ter entrado na área restrita do cofre após receber instruções por meio de uma linha interna do palácio. A pessoa que ligou sabia seu nome, seu horário de trabalho e até detalhes pessoais sobre sua família. Ela insinuou ter autoridade de cima e ofereceu ajuda financeira para cobrir o tratamento de câncer de sua esposa. Halton alegou acreditar que estava seguindo ordens legítimas da família real. Ele insistiu que nunca roubou nada fisicamente, apenas permitiu o acesso. Sir Clement rastreou a ligação interna. A origem não era externa, não veio de uma entidade estrangeira nem de um dispositivo incendiário. Foi rastreada diretamente até a ala residencial privada do Palácio de Buckingham, a ala ocupada pela Rainha Camila. Não havia fechaduras quebradas nem alarmes disparados. As portas de aço reforçado do cofre só se abriram porque alguém com autorização o fez. A invasão foi limpa, precisa, quase cirúrgica. Quando Clement apresentou essas descobertas ao rei Charles, a sala mergulhou num silêncio mais devastador do que qualquer acusação. Não se tratou de uma falha de segurança aleatória. Não foi um erro por descuido. O roubo do broche, das pérolas e dos diários mais bem guardados da rainha não foi orquestrado de fora dos portões. Teve origem dentro dos muros do palácio. E agora, com o broche de safira já encontrado escondido na mesma ala, o padrão deixou de ser teórico. Tornou-se pessoal. Então, agora, com o broche de safira descoberto, essa descoberta foi uma coincidência ou o prelúdio de um julgamento inimaginável? Fiquem ligados. O julgamento que ninguém acreditava ser possível. No final da tarde, as evidências já não podiam mais ser contidas em sussurros. Exatamente às 16 horas, as pesadas portas de carvalho da sala de guerra do palácio foram fechadas por dentro. Estavam presentes o rei Charles, o príncipe William, a princesa Anne, o príncipe Edward e a rainha Camila. Sem assessores, sem secretários, sem vazamentos, o ar parecia denso, carregado de algo irreversível. Poucas horas antes, Sir Clement Mallister havia confirmado que a ligação interna que persuadiu Robert Halton a acessar o cofre em 27 de abril partiu da ala residencial privada do Palácio de Buckingham, a ala de Camila. Agora que o broche do jubileu de safira já havia sido recuperado do quarto da jovem Elisa em 14 de maio, a investigação passou da suspeita para o confronto. O rei Charles começou sem rodeios. Sua voz estava calma, quase calma demais. Ele descreveu mais uma vez os itens desaparecidos. O broche de safira usado pela rainha Elizabeth II durante seu 65º jubileu. O colar de pérolas de 2 voltas que ela usou no funeral da princesa Diana em 1997 e os 2 diários manuscritos do período de confinamento, protegidos pelo selo de 99 a 100 anos do Royal Collection Trust. Então ele revelou o rastro da ligação interna e o local onde o broche havia sido encontrado. Camila não pareceu abalada. Ela ouviu, com as mãos cuidadosamente cruzadas e a postura ereta. Quando finalmente falou, seu tom era firme. Ela rejeitou a palavra roubo. Insistiu que o broche lhe havia sido prometido verbalmente anos antes. Segundo ela, a rainha Elizabeth havia expressado em conversa particular que a safira um dia seria dela. Não foi ganância, sugeriu ela, mas uma questão de compreender o que já havia sido oferecido. O silêncio reinou na sala. Então, os diários apareceram.
Camila reconheceu a sua remoção, mas apresentou a situação de forma diferente. Ela alegou temer que o conteúdo pudesse prejudicar a estabilidade do reinado. As reflexões da falecida rainha durante o confinamento global, insinuou ela, continham dúvidas e preocupações sobre o futuro. Ao recuperá-los, acreditava estar salvaguardando a coroa, protegendo Charles de possíveis distúrbios décadas depois. O maxilar do príncipe William se contraiu. A expressão da princesa Anne endureceu. Não se tratava de um mal-entendido sobre herança. Era uma ação deliberada, tomada fora do protocolo. Charles se levantou lentamente. O peso dos anos parecia visível em seu rosto. Ele lembrou a todos na sala da lei que regia os bens do falecido monarca. Nada deveria ser tocado por quase um século. Nem joias, nem documentos, nem pensamentos íntimos, nem promessas pessoais, disse ele em voz baixa, jamais seriam executadas por meio de ligações à meia-noite e guardas manipulados. O silêncio que se seguiu pareceu um limiar final. Sem elevar a voz, o rei Charles proferiu a sentença. Com efeito imediato, a rainha Camila seria destituída de seus deveres cerimoniais e títulos militares. Seus compromissos públicos seriam suspensos por tempo indeterminado. Ela não teria direito futuro a propriedades reais, nem sua família. A monarquia, declarou ele, se sustenta no serviço e na confiança. Se essa confiança for quebrada dentro de seus próprios muros, a própria coroa se enfraquece. Ninguém o interrompeu. A decisão era ao mesmo tempo soberana e pessoal. Ele havia escolhido a integridade da instituição em detrimento da proteção de seu casamento. Naquela sala, a história mudou. Uma rainha consorte reinante estava sendo afastada da vida pública, não por um escândalo na imprensa, mas por um julgamento dentro do palácio. Lá fora, Londres seguia em frente, alheia ao fato de que uma das decisões mais dramáticas da história moderna da realeza acabara de ser tomada. Mas dentro do palácio de Buckingham, o equilíbrio entre lealdade e lei havia sido redefinido para sempre, e as consequências estavam apenas começando a se desenrolar. O que mudou dentro do Palácio de Buckingham e quais páginas proibidas transformaram a lealdade em lei para sempre? As páginas que ela jamais deveria ter tocado. Após a decisão na sala de guerra, o foco se deslocou do brilho das joias para algo muito mais poderoso. Os 2 diários encadernados em couro escritos pela Rainha Elizabeth II durante os longos e incertos meses do confinamento global. Se o broche de safira simbolizava a tradição, os diários representavam algo mais profundo. Memória, dúvida e verdade íntima. Estes não eram diários cerimoniais destinados a futuras exposições. Eram reflexões manuscritas compostas durante um período em que a monarquia, como o resto do mundo, enfrentava isolamento e incerteza. Nessas páginas encontravam-se cartas pessoais dirigidas aos seus herdeiros, pensamentos sobre o dever, a perda e o frágil equilíbrio da coroa numa era de mudanças. De acordo com os estatutos do Royal Collection Trust, tais materiais foram mantidos lacrados por 99 a 100 anos. A abertura prevista não ocorreria antes do século seguinte. Os documentos eram destinados a uma geração que ainda não havia nascido. No entanto, em 27 de abril, o acesso ao cofre foi concedido. Os diários foram retirados, juntamente com o broche e o colar de pérolas. Esse detalhe pesou muito para o rei Charles após sua decisão a respeito de Camila. Joias poderiam ser justificadas como herança em disputa, mas escritos particulares exigiam uma motivação que ia além do sentimentalismo. A explicação de Camila durante o confronto foi clara. Ela alegou temer o conteúdo dos diários. Ela insinuou que a rainha Elizabeth, em seus últimos meses de vida, havia expressado preocupações sobre o futuro da monarquia. Preocupações que poderiam ser mal interpretadas se lidas fora de contexto daqui a algumas décadas. Segundo Camila, recuperá-las foi um ato de proteção. Ela insistiu que agiu não por ambição, mas por lealdade ao reinado de seu marido. Porém, o protocolo não deixava espaço para interpretações particulares. O prazo limite existia justamente para impedir que reações emocionais interferissem na estabilidade constitucional. Nenhuma pessoa, nem mesmo uma rainha consorte, tinha autoridade para decidir quais partes do legado de um monarca poderiam ser revisitadas sem riscos. Sir Clement Mallister supervisionou pessoalmente a recuperação e verificação dos diários após a conclusão da investigação. Uma vez confirmada a autenticidade, eles foram devolvidos ao cofre sob segurança reforçada.
As portas de aço reforçado foram seladas novamente e novos códigos de acesso digital foram implementados, conhecidos apenas pelo rei Charles e seu herdeiro, o príncipe William. Ainda assim, sussurros se espalharam discretamente pelos corredores do palácio. Alguns especularam que os diários continham reflexões sobre as pressões da sucessão durante o confinamento. Outros acreditavam que abordavam tensões familiares internas ou o papel em evolução da monarquia no mundo moderno. Nenhuma dessas teorias foi confirmada. O conteúdo permaneceu inédito, não lido e oficialmente intocado. O que tornava a situação ainda mais perturbadora não era o que se sabia, mas o que era desconhecido. Se Camila realmente acreditava que os escritos representavam um risco, o que ela havia visto? Ela havia lido sequer uma página antes de serem recuperados ou agiu puramente por suposição? Para o rei Charles, a questão era menos sobre especulação e mais sobre princípios. As palavras da falecida rainha faziam parte de seu legado soberano. Não estavam abertas a interpretações, não eram passíveis de edição e certamente não deveriam ser removidas em segredo. Os diários estavam de volta ao seu lugar, silenciosos, lacrados, aguardando a passagem de um século. Mas o ato de perturbá-los já havia alterado o presente, e a sombra do que poderia estar escrito neles continuava a pairar sobre o palácio de Buckingham. E enquanto os diários selados retornavam ao silêncio, que verdade agora assombra o palácio de Buckingham antes do amanhecer? Fiquem ligados. A partida silenciosa antes do amanhecer. O poder passou rapidamente dos aposentos privados para a realidade pública. A manhã de segunda-feira, 15 de maio de 2025, chegou sob um céu carregado sobre Londres. Do lado de fora dos portões do Palácio de Buckingham, turistas se reuniam como de costume, alheios ao fato de que lá dentro, uma das mudanças mais dramáticas da história moderna da realeza estava se desenrolando. A princesa Elizabeth foi transferida do Palácio de Buckingham para Ray Mill House, sua residência particular em Wiltshire. A transferência foi conduzida com discrição. Uma pequena equipe de segurança a acompanhou, não como espetáculo, mas como procedimento padrão. Não houve declaração pública nos portões. Nenhuma despedida visível. Nos escritórios do palácio, as mudanças começaram imediatamente. Seu nome foi removido da lista oficial de compromissos reais. As aparições de outono que já haviam sido planejadas foram discretamente canceladas. Em 72 horas, instituições de caridade e patronatos ligados ao seu gabinete receberam cartas formais informando-os de que sua associação com a realeza seria revista e, em muitos casos, suspensa. A linguagem era ponderada e contida, mas a mensagem era inequívoca. Na noite anterior, exatamente às 21 horas, o rei Charles havia se dirigido à nação em uma transmissão pré-gravada de seu gabinete. Sentado atrás de sua escrivaninha de mogno, com o brasão real exibido atrás dele, ele falou em um tom que equilibrava cansaço e determinação, confirmando que os itens desaparecidos pertencentes à rainha Elizabeth II haviam sido recuperados. Ele reconheceu que um membro de sua família havia enfrentado consequências de acordo com o Código Real. Ele não mencionou o nome de Camila, não precisava. Em todo o Reino Unido, a reação foi imediata. As redes de notícias estamparam manchetes urgentes. Comentaristas debateram se a decisão representava uma prestação de contas necessária ou uma tragédia pessoal se desenrolando diante do público. As redes sociais foram inundadas por choque, incredulidade e opiniões acaloradas. Muitos haviam se acostumado recentemente com a imagem de Camila como rainha consorte. Agora, em questão de horas, esse papel havia perdido toda a visibilidade. Dentro do Palácio de Buckingham, a atmosfera parecia alterada. Os funcionários se moviam com cautela, cientes de que a história havia sofrido uma reviravolta em tempo real. O príncipe William permaneceu próximo ao pai durante esses dias, oferecendo apoio enquanto a monarquia absorvia o peso do escândalo. A princesa Anne, sempre serena, manteve a compostura em público, reforçando a imagem de continuidade institucional. Em Ray Mill House, em Wiltshire, Camila retirou-se da vida oficial. A residência, outrora um refúgio pessoal, tornou-se agora um símbolo de distanciamento. Não houve anúncios sobre a duração da ausência, nem previsão para o seu regresso. O afastamento foi descrito internamente como indefinido. Para o rei Carlos, a execução da decisão não trouxe alívio. Trouxe um ponto final. Ele havia escolhido a preservação da credibilidade da coroa em detrimento da lealdade pessoal. O broche de safira fora devolvido.
os diários foram novamente selados. As portas do cofre permaneceram fechadas. Contudo, o eco do que acontecera entre 4 e 15 de maio de 2025 persistia em cada corredor do palácio, um lembrete de que, mesmo dentro dos muros reais, a confiança pode se romper em silêncio. Então, como um simples broche de safira e diários lacrados conseguiram quebrar a confiança dentro do palácio, deixando até mesmo reis impotentes, acompanhe-nos. O fardo silencioso de um reino. O silêncio da capela particular da Rainha Elizabeth naquela tarde de 15 de maio de 2025 era quase palpável. A luz do sol filtrava-se pelos vitrais, projetando cores suaves sobre o piso de pedra polida, e o ar tinha um leve aroma de madeira envelhecida e cera de vela. O rei Charles estava sozinho, exceto pela presença constante de seu filho mais velho, o príncipe William, cuja mão repousava levemente no ombro do pai. Não havia câmeras, nem repórteres, apenas o peso da história pressionando ambos os homens, uma lembrança das escolhas feitas e dos sacrifícios exigidos por uma coroa. Na câmara adjacente, Sir Clement Mallister movia-se com precisão cuidadosa, selando o cofre mais uma vez. Os diários, o broche de safira e outros itens de profundo significado foram trancados sob camadas de segurança reforçadas após o recente escândalo. Fechaduras digitais se fecharam com um clique, e os novos códigos foram gravados na mente de apenas duas pessoas, o rei Charles e seu herdeiro. O som das fechaduras se fechando pareceu ecoar na capela silenciosa. Cada clique, um sinal de finalidade, um reconhecimento silencioso de que alguns capítulos do passado agora estavam fora de alcance. Charles se permitiu um momento para respirar, sentindo o peso dos acontecimentos do dia o oprimir. Cada decisão tomada desde 4 de maio havia levado a este ponto. O confronto sobre os diários, as acusações contra Camila, a remoção de seu nome da lista real e sua partida discreta para Rye Mill House. Tudo isso em nome da monarquia, da preservação de um legado que remontava a séculos. Contudo, mesmo cumprindo o dever, o custo pessoal era profundo. Havia uma dor profunda em saber que a lealdade havia sido testada e que a preservação da coroa exigira a quebra da confiança dentro das paredes que ele chamara de lar por décadas. O príncipe William permaneceu por perto, uma âncora silenciosa em meio à tempestade do escrutínio público. Sua presença era mais do que simbólica. Era um lembrete de que a continuidade importava tanto quanto a justiça. Os olhos do jovem príncipe, firmes e atentos, refletiam preocupação e compreensão, como se reconhecessem silenciosamente o fardo que agora repousava inteiramente sobre os ombros de seu pai. Palavras pareciam desnecessárias ali. O silêncio entre eles era carregado de entendimento mútuo, um testemunho do laço tácito forjado pelo dever, pelo amor e pela responsabilidade compartilhada. Fora do palácio, a nação continuava a lidar com o drama que se desenrolava. Cartas chegavam de todo o Reino Unido. Mensagens de apoio, admiração e alívio enchiam as caixas de entrada e salas de correspondência do palácio. Os cidadãos expressaram gratidão pela responsabilização, demonstrando claramente que a coroa não estava acima de suas próprias regras. Mesmo sob a sombra do escândalo, a resposta pública foi inesperadamente positiva, um lembrete de que a liderança podia inspirar respeito mesmo quando o caminho escolhido era difícil e implacável. Lá dentro, porém, não havia celebração. Cada passo pelos corredores do palácio parecia mais pesado que o anterior. Cada olhar para os retratos dos monarcas do passado era um lembrete sutil do peso suportado por aqueles que detinham a coroa. Charles refletia sobre os sacrifícios exigidos por sua posição, o delicado equilíbrio entre lealdade pessoal e dever institucional, o escrutínio incessante e a consciência de que cada decisão teria repercussões muito além dos muros do palácio. Ao cair da noite, as sombras da capela alongaram-se, as cores dos vitrais aprofundando-se em tons ricos e sombrios. O rei permaneceu ali por um longo tempo, sozinho em contemplação, até que William finalmente se afastou, dando ao pai espaço para absorver a serenidade do momento. O cofre estava seguro, os códigos conhecidos apenas por aqueles que mais importavam, e o público havia testemunhado que a responsabilidade fora imposta. Contudo, o peso emocional persistia, pesado e inflexível, um lembrete silencioso de que nem mesmo o cargo mais alto poderia proteger seu ocupante do custo de escolher a coroa. E agora, enquanto o crepúsculo envolve a capela, quem realmente carrega o peso da coroa? E que segredos se escondem em suas sombras? Sombras por trás do selo.
Os corredores do palácio estavam silenciosos nos dias que se seguiram ao exílio de Camila, mas o peso do que havia acontecido não se dissipou. Os diários, reflexões cuidadosamente documentadas, cartas particulares e percepções do longo reinado da Rainha Elizabeth II haviam sido devolvidos ao cofre. Agora estavam selados com medidas de segurança sem precedentes, protegidos por um rigoroso cadeado de 99 a 100 anos que impediria sua abertura até o ano de 2122. Somente o rei Charles e seu herdeiro detinham o conhecimento dos códigos, e mesmo eles compreendiam a magnitude da responsabilidade que lhes fora confiada. Não se tratava de meros papéis ou joias. Eram fragmentos da história, cada página um fio delicado na tapeçaria da monarquia, agora fora da vista imediata, mas jamais de suas consequências. Todas as precauções foram tomadas para garantir que os diários não pudessem ser perturbados, acessados ou replicados. Sir Clement Mallister, que supervisionara o último teto secreto, agiu com extrema cautela, verificando se todas as fechaduras digitais e barreiras físicas estavam em pleno funcionamento. O processo foi meticuloso, um ritual que ressaltava tanto a sensibilidade do conteúdo quanto a importância do que estava em jogo. Mesmo dentro da família real, poucos sabiam exatamente o que havia sido escondido, deixando os corredores repletos de sussurros e especulações. O segredo era sufocante, mas necessário. Um escudo destinado a proteger a monarquia e talvez a proteger a coroa de verdades demasiado frágeis para serem confrontadas. Com o passar dos dias e das semanas, as perguntas sem resposta tornaram-se cada vez mais urgentes. Por que Camila havia removido os diários? Seria um ato de autopreservação, uma medida desesperada para proteger sua própria posição e reputação? Ou haveria um motivo mais profundo em jogo? Uma tentativa de suprimir o conhecimento que poderia ter alterado o curso da história. Mesmo com a crise imediata controlada, a incerteza persistia. Uma sombra pairava sobre a família real e o próprio palácio. Cada documento representava decisões, dúvidas e reflexões que moldaram uma era. E agora essas vozes estavam silenciadas atrás de portas reforçadas e cofres seguros. A reação pública ao teto foi discreta. A história dos diários foi amplamente ofuscada pelo escândalo imediato do exílio de Camila e pela rápida responsabilização demonstrada por Charles. Mas dentro do palácio, as implicações eram graves. Cada olhar para o cofre lembrava àqueles que conheciam seu conteúdo que algumas verdades não se destinam ao presente, que o peso da história só pode ser carregado com cautela, levando em conta tanto o tempo quanto o legado. Os diários eram uma promessa de revelação, um segredo suspenso por décadas. Sua eventual revelação estava reservada para uma geração futura totalmente alheia ao drama de 2025. Mesmo agora, era impossível ignorar a sensação de que o que havia sido revelado em maio era apenas o começo. O roubo, o confronto, o exílio, tudo isso foram sintomas de uma luta interna mais profunda que afetava não apenas os indivíduos envolvidos, mas os próprios alicerces da monarquia. Os diários lacrados eram um símbolo de contenção e preservação, um reconhecimento de que algumas verdades, por mais convincentes ou consequentes que fossem, deviam esperar. Com o passar dos dias e das semanas, o palácio retomou sua rotina externa. As cerimônias continuaram e a atenção da nação se voltou para outros assuntos. Contudo, nas câmaras silenciosas onde a história era guardada, os diários permaneceram trancados, seus segredos intactos, um testemunho da tensão constante entre transparência, lealdade e o pesado fardo da coroa. Questões persistiram, sem resposta, e a sombra do que Camila havia feito e por que ecoaria silenciosamente por gerações vindouras. Então, o que você acha? O rei Charles estava defendendo a coroa ou agindo com precisão implacável? E Camila realmente roubou as joias ou protegia um segredo ainda maior? Gostaríamos de saber sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.